Olá, então, como prometido hoje, venho trazer a opinião da Princesa de Gelo, da Camilla Lackberg, e de outro livro que eu entretanto li, um livro pequeno também, Coisas que Nunca Aconteceriam em Tóquio, de Alberto Torres Blandina, um autor espanhol. Vou então começar com A Princesa de Gelo, que foi o livro que eu li primeiro, e um livro que eu li para o projeto da Dora e da Cristina, September Thrills, e foi o último. Eu não consegui ler mais nada em setembro, foram mesmo só três. Um, Este livro foi emprestado pela minha madrinha, que dizia muito bem dos livros da Camilla Lackberg. Eu acho que ela já leu alguns. E é uma série muito longa, muito longa. Um, eu fui ver uma entrevista da Camilla Lackberg que ela deu há uns anos. O vídeo era de 2010. Eu fiquei surpreendido por ela ter dito que a cidade deste livro, Fialbaca, é a cidade onde ela nasceu. Portanto, ela conhece mesmo os arredores da cidade e estava mesmo a descrever a cidade onde nasceu e onde cresceu. Ela disse também nessa entrevista que quando tinha 8 anos foi às estantes do pai e descobriu lá os livros da Agatha Christie. É daí que vem aqui esta frase. Para mim não fez muito sentido, porque eu não encontrei assim tantas semelhanças. Mas quando ela disse que realmente foi às estantes do pai e lá tinha livros da Agatha Christie, aos 8 anos, e aos 11 já tinha lido todos os livros da Agatha Christie, e eu fiquei aos 11. Pronto, claro que uma pessoa assim tinha que dar escritor. Um, Ela depois nessa entrevista também diz que um dos livros da vida dela é A História Secreta, da Donna Tartt. Eu não li, eu tenho ali o Pintacilgo para ler, mas sei que muita gente no Booktube em Portugal já leu e que gostou. Lembro-me da Neuza falar desse livro também. Portanto, depois disto, depois de a ter visto elogiar assim um livro da Donna Tartt, claro que quero. Claro que quero ler esse livro também e dar uma oportunidade ao Pintacilgo, que foi um livro que eu abandonei, porque não me estava a dizer nada, mas sabia que, se calhar, se eu tivesse lido noutra altura, se calhar ia gostar mais. Portanto, esta é a Camilla Lackberg. Ela é jovem, ela é de 74, ela é sueca, não é? Ali como o Stieg Larsson. E no livro tem também, então, o mapa de Fialbaca, que é onde se passa a história. Volta e meia os personagens vão ali a Estocolmo, mas a parte principal da história passa-se toda em Fialbaca. Não podemos dizer que temos um personagem principal, mas se eu tivesse que nomear um, dizia que era a Erika. Dizia que é a Erika. Porque a Erika é esta jovem que vai para Fialbaca, ela era de lá, é uma escritora, portanto há de ter aqui, de todos os personagens, há de ser a mais autobiográfica para a Camila. Ela escreve biografias e no momento está a tentar escrever um livro sobre a Selma Lagerlöf, também uma escritora sueca, a primeira mulher a ganhar o Nobel, e logo no princípio é descoberta por uma personagem que tinha acesso a uma casa que uma jovem, a jovem mais bonita da aldeia, que ultimamente tinha ido visitar a Fialbaca várias vezes por semana, tinha sido encontrada morta na banheira. E o que é que isto está relacionado com a Erika? Era uma das amigas de infância da Erika e elas já não se comunicavam há muito tempo, e então para a Erika foi um choque ver a amiga naquele estado, não é, na banheira, porque a Erika também depois chegou a vê-la na banheira cheia de gelo e supostamente a amiga tinha cortado os pulsos, portanto tinha sido suicídio. Mas claro, um livro destes era impossível, não é, ser suicídio. E depois ficamos a conhecer toda a história e vários intervenientes ali da cidade de Fialbaca. Este livro é muito interessante porque eu acho que ela criou mesmo este ambiente de pequena cidade, pequena aldeia, e nós ficamos a conhecer vários personagens, como é que eles estão interligados, ali os segredos escondidos deles. E depois a Erika é uma personagem que, ela não é polícia, não é? Ela é escritora, mas é com ela que nós vamos desvendar o crime. Ela vai ter ali uma posição importante também para desvendar o crime, até porque depois se vai envolver lá com um polícia. Eu gostei mesmo muito, acho que o livro está impecável. Acho que uma pessoa que não esteja habituada a ler crimes, ali como o caso dos Homens que Odeiam as Mulheres, que pode ir para este livro, tem muito aqui, muito bom mesmo. Um livro bem desenvolvido. Aliás, um dos capítulos, e fiquei um bocado chocado quando percebi, o capítulo 5 começa na página 201, vocês conseguem ver aqui, capítulo 5, na página 201, e termina na página 395. Portanto, é um capítulo super longo. Só que o texto está dividido por... tem pausas no texto. Portanto, vocês conseguem ver aqui. O texto tem algumas pausas. Portanto, isto não ter capítulos também não tem muita importância, porque uma pessoa para a qualquer ponto.
Portanto, é mais um livro daqueles em que temos uma jovem muito bonita, muito misteriosa, que toda a gente gostava, linda, portanto não foge muito a esse clichê, mas isto só prova que um livro pode ter um tema que já tenha sido usado, até mesmo ali o Mystic River também usa a mesma coisa, uma jovem morta, muito bonita, e depois descobrimos que tem alguns segredos. Portanto, é um tema e muito algo clichê, mas isto está desenvolvido de uma forma tão interessante, todas as perspectivas, todos os personagens, eu gostei mesmo muito. E de conhecer então esta cidade da Fialbaca. Agora, eu terminei o livro e vi que ele tinha algumas pontas soltas, e só depois é que percebi que os outros da série dão mesmo continuidade ao livro. Fiquei contente, porque eu acho que a minha madrinha pelo menos tem um segundo. E eu até escrevi aqui, ponta solta. Vocês estão conseguem ver. Lucas, o marido da Ana. Quem leu sabe. Portanto, eu queria que isto se resolvesse um bocadinho, porque eu não vi resolução para isto. Foi um ponto mesmo da história que isto... Ela concluiu a história, tudo muito bem, sabemos quem cometeu o crime, o que é que aconteceu, motivações e tudo, e segredos obscuros e coisas assim. Mas esta parte da história que estava relacionada ali com violência doméstica ficou por resolver. E eu quero que isto se resolva no segundo. Digam-me no segundo se isto se resolve. Porque este marido da Ana é uma besta. Mas pronto, gostei mesmo muito, recomendo, maravilhoso. Vocês vão ver que eu sou muito generoso com as estrelas. Se eu gostei muito de um livro, eu dou 5 estrelas, não tenho problema nenhum. E eu gostei mesmo muito. Gostei mesmo muito deste livro. Portanto, 5 estrelas aqui para a Fialbaca, da Camilla Lackberg. A Cristina do Books and Beer já fez também a review deste livro e do segundo, portanto passem no canal dela, eu vou deixar o link cá em baixo e vale a pena. Eu gostei mesmo muito. Ok? O próximo livro foi um livro que eu escolhi assim por impulso. Foi muito barato. Mais uma vez, aqueles livros da Quetzal super baratos que se conseguem a 4€ novos. O livro é Coisas que Nunca Aconteceriam em Tóquio, do Alberto Torres Blandina, um autor espanhol. Uma edição muito bonita, vejam só. Pá, espetacular. Isto é 4€, novo. Das histórias mais bonitas que eu já li este ano. Eu sei que isto é provável que nem toda a gente vai gostar de uma história assim. Tenho alguma dificuldade em dizer o que isto é, porque isto não é um romance linear. Longe disso. Está muito longe disso. Ele está dividido em 20 partes, que eu não sei se poderia chamar capítulos. Acho que sim, acho que posso chamar capítulos. E temos como personagem principal um varredor, ou um senhor que anda ali com a esfregona, num aeroporto. Não temos muito bem noção de qual é o aeroporto, mas como o escritor é espanhol, pensamos que é ali na Espanha. E este varredor é um varredor muito especial. Chama-se Salvador Fuensanta e é um varredor que mete conversa com os viajantes, não é? Com as pessoas que estão no aeroporto prestes a embarcar. Vejam só o detalhe também destes livros da Quetzal. O senhor é um varredor que anda com a esfregona a limpar o aeroporto. E vejam só o detalhe. No começo de cada capítulo. Uma esfregona. Acho isto impecável para um livro de 4€. Pá, espetacular. Há um momento em que há uma senhora que vai viajar para o Japão e ele mete lá a conversa com ela e diz-lhe que o Japão é um país inventado, que é um país que não pode existir, porque faz sentido que não exista. Depois temos um clube dos desejos impossíveis. Isto é tudo histórias que o Salvador Fuensanta vai contando às pessoas que estão lá no aeroporto. E mesmo às pessoas que trabalham com ele. À Sara da cafetaria, à Joana do quiosque, o Pau, que era um antigo colega dele que trabalhava no aeroporto, que inventou um poeta que morreu numa das cadeiras do aeroporto para se tornar famoso, e era um poeta famoso na internet. Achei isto uma história tão bonita. E depois chegamos ao fim e percebemos o que é que esta pessoa, uma pessoa tão sábia, não é? Estava a fazer no aeroporto. O porquê. E é lindo. Agora, isto não é uma história dos dias, não é? Isto não é uma história realista, não é? É uma história cheia de quase, eu não diria realismo mágico, porque não há realismo mágico aqui. É apenas um homem a contar histórias que ele imaginou. Portanto, por um lado serve como livro de contos, de vários contos que ele cria na sua cabeça e conta aos passageiros para os entreter. E eu achei isto maravilhoso. É uma história muito entrenecedora. Eu dei 5 estrelas, como não podia deixar de ser. É um livro que tem todos os elementos, que entretém, que encanta, que deslumbra, que ele acabava uma história e depois tem este elemento interessante que é, ele está a conversar com um viajante num dia e conta parte da história,
depois passa para outro viajante, conta outra história, e quando a outra pessoa da primeira história regressa e passa pelo aeroporto, eles reatam a conversa e acabam a história. Então, neste cenário dos aeroportos em que ninguém se conhece, tem mesmo aqui uma frase em que ele define a realidade do aeroporto. Nem imagina quanto é diferente a realidade num lugar como este, onde ninguém tem de dissimular porque ninguém se conhece. E ele diz que as pessoas têm que, quando vão para os diversos países, para diversos continentes, têm que necessariamente ficar a saber alguma coisa dos países, prepararem-se. O que é que se lê nesses países? Qual é o autor a ler? E vejam só, se viaja para a África, há que ler Kapuscinski. Se viaja para a Austrália, Chatwin. Se viaja para a Patagónia, Sepúlveda. E se viaja para onde quer que seja, As Cidades Invisíveis de Italo Calvino, não acha? É um livro fundamental do viajante. Tem uma história sobre Fat Girl Rodeo, que eu nem vos vou dizer o que é. Foi a primeira vez que ouvi falar disto e é horrível e triste. Tem uma história sobre um jovem que está desapaixonado do mundo e que resolve viajar para a Índia e descobrir-se também. E no Nepal compra uma criança, um casal, e tenta fazer dessa criança seu par. E é uma história ao mesmo tempo arrepiante, não é? Porque vocês pensarem bem, não deixa de ser pedofilia, o que ele depois quer fazer da criança, mas é uma história que nos toca também, porque porque prova quão difícil é encontrar uma pessoa que nos... uma pessoa por quem nós estejamos dispostos a deixar-nos moldar, não é? E achei o livro encantador. Acho que vale mesmo a pena. Para quem gostar destas histórias dentro de histórias, histórias sem fim, acho um livro encantador, muito bonito. Pelo preço, acho que vale mesmo a pena. Então, numa edição tão bonita como esta, não podiam ser mais diferentes, um e o outro, mas valem os dois pelo que são, pelas experiências de leitura. E este muito cheio de entretenimento. Aliás, o objetivo da autora, ela diz que na entrevista o objetivo dela era ter os leitores acordados até às 5 da manhã a tentar para saberem o que é que ia acontecer. E conseguiu. E este, espetacular. Histórias dentro de histórias, histórias sem fim, histórias de vida e histórias inventadas. Muitas histórias inventadas. Muito bonito. Ok? Portanto, 2 livros muito bons. 5 estrelas. Tchau, pessoal.